E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Brainer, só avisando para vocês antes de começar a nossa aula que a vacinação contra a Covid-19 já está disponível para os adolescentes a partir dos 12 anos. Então não fica de fora dessa, pois é importante que todos estejam vacinados. A vacinação acontece todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 até as 15 horas. Sábados e domingos, das 8 ao meio-dia, lá na quadra da Escola Pereira Carneiro. Os adolescentes que estão na zona rural devem procurar a unidade de saúde mais próxima e fazer o agendamento da vacina, tá? É importante que vá acompanhado de um responsável maior de 18 anos. Então, galera, tá esperando o quê? Vamos juntos combater esse vírus. Atenção, porque vai começar a aula de Geografia. Olá pessoal, eu sou o professor Lucas. Hoje iniciaremos nossa aula 20, que é a aula de recuperação de Geografia. Os conteúdos são o conteúdo da aula 18 e o conteúdo da aula 20, que é formas de organização do espaço geográfico, interações sociedade com a natureza, biodiversidade, distribuição dos componentes físicos naturais, transformações nos ambientes urbanos e rurais. O espaço geográfico. O espaço geográfico é o objeto de estudo da geografia e, por isso, é tido como um dos conceitos chaves dessa ciência. Então, o espaço geográfico é compreender as relações, as interações entre a sociedade e o meio em que ela vive, em todas suas dimensões e particularidades. Exemplos do espaço geográfico. Um dos exemplos do espaço geográfico é a cidade. As cidades elas são áreas intensamente modificadas pela atividade humana e local de uma grande diversidade de atividades, fluxos e trocas, que condicionam a construção e a transformação constante desse espaço. Também são exemplos de espaço geográfico as plantações e as diversas formas construídas. Mesmo em áreas isoladas, como estradas, hidrelétricas, pontes, representam a intervenção humana na natureza. Portanto, é uma representação do espaço geográfico. Sociedade e natureza. Os seres humanos, desde os tempos pré-históricos, atuam no sentido de transformar o meio natural em que vivem. Assim, percebemos que existe um vínculo entre a natureza e a ação humana, ou seja, entre o espaço natural e o espaço geográfico. A relação sociedade-natureza. Essa relação ela nunca foi tranquila e harmoniosa. Muitas vezes os seres humanos eles exploram além da conta a natureza, provocando profundas alterações sobre o meio natural. Quando áreas inteiras de florestas são devastadas ou quando rios são profundamente poluídos, observa-se o impacto da sociedade sobre a natureza. A consequência desse tal processo é vista por meio de efeitos diversos, como os processos erosivos que afetam as áreas de rios, lagos ou até campos de atividades agrícolas, a perda de recursos hídricos ou até eventuais alterações climáticas, proporcionadas pela perda de áreas naturais ou pela grande emissão de gases tóxicos na atmosfera. Por isso, resiste também o impacto da natureza sobre a sociedade. Biodiversidade. A biodiversidade ela refere-se à quantidade de variedade biológica, animal e vegetal existente em um ecossistema, que automaticamente constitui a biosfera. A biodiversidade ela se desenvolve a partir da inter-relação entre os seres vivos, seja animal ou vegetal, mais os elementos naturais indispensáveis ao desenvolvimento da vida, como o sol, a água, o ar. Somente como isso pode haver proliferação de todos e qualquer tipo de vida. Relações entre o espaço rural e o espaço urbano.
As relações entre o espaço rural e o espaço urbano, além dos aspectos geográficos, eles manifestam-se em termos econômicos e estruturais, havendo também um certo grau de subordinação. Cada área dessa possui suas próprias características socioespacial, mas também possui uma relação múltiplas de interrelações. Os espaços urbanos e rural, eles se inserem com diferentes expressões materializadas no espaço geográfico, compreendidas por uma distinta dinâmica econômica, culturais, técnicas e estruturais. Espaço urbano. O conceito de espaço urbano designa a área de elevado adensamento populacional, com formação de habitações justapostas entre si, o que chamamos de cidade. O espaço rural. O conceito de espaço rural refere-se ao conjunto de atividades primárias praticadas em áreas não ocupadas por cidades ou grandes adensamentos populacionais. É interessante perceber que o rural e o urbano são, além de tudo, tipos diferentes de práticas cotidianas. Assim, podemos ter atividades do rural na cidade e práticas que acontecem na cidade nas áreas rurais. Uma das principais diferenças entre o urbano e o rural está, assim, nas práticas socioeconômicas. O espaço rural, como já dissemos, engloba predominantemente as atividades vinculadas ao setor primário, o extrativismo, a agricultura, a pecuária. Ao passo que o espaço urbano costuma reunir as atividades vinculadas ao setor secundário, como a indústria, a produção de energia, e o terciário, que é o comércio e os serviços. Em termos de escala, a abrangência espacial do meio rural é muito maior, pois ele reúne tanto as áreas transformadas e cultivadas, que é o espaço agrário, pelo homem, quanto o espaço natural, pouco transformado ou mantido totalmente sem intervenções antrópicas. Por outro lado, a cidade, embora possua a maior dinâmica econômica, apresenta-se em espaço mais circunscrito, mesmo com o crescimento desordenado dos espaços urbanos na maioria dos países periféricos e emergentes. Em termos de hierarquia econômica, podemos dizer que originalmente o campo exercia um papel preponderante sobre as cidades. Afinal, foi o desenvolvimento da agricultura e da pecuária que permitiu a formação das primeiras civilizações e o seu posterior desenvolvimento. No entanto, com o avanço da Revolução Industrial, as transformações técnicas por elas produzidas, o meio rural viu-se cada vez mais subordinado ao urbano, uma vez que as práticas agropecuárias e extrativistas passaram a depender cada vez mais das técnicas, tecnologias e conhecimentos produzidos na cidade. Atualmente, o urbano e o rural formam uma relação socioeconômica e até cultural bastante ampla, muitas vezes se apresentando de forma não coesa e profundamente marcada pelo avanço das técnicas e pelas transformações produzidas a partir dessa conjuntura. Nessa relação, o espaço geográfico estrutura-se em toda a sua complexidade e transforma-se em reflexo e condicionamento das relações sociais e naturais, denunciando as marcas deixadas pelas práticas humanas no meio que se estabelecem. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.